Shalom Adonai, paz seja com todos. Eu sou Renilton de Lima, fundador do canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras. Um canal que foi desenvolvido no objetivo de tirar dúvidas em relação a algumas coisas que existem nas Sagradas Escrituras. E nessa primeira edição nós estamos encerrando com esse último vídeo falando sobre datas comemorativas. E hoje nós vamos falar a respeito da festa de São João. Existem algumas dúvidas em relação a essa data comemorativa chamada de São João ou período junino. Como por exemplo, qual João é comemorado nesta data? João Batista ou João Evangelista? Comemora-se a morte ou o nascimento de João? E os cristãos evangélicos devem ou não compartilhar dessas festas? E as comidas típicas, devemos ou não comer? Tudo isso você vai ver agora no canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras. Para entendermos qual João e se é a sua morte ou nascimento que se refere a esta data de São João, é simples, mas precisamos voltar um pouco no primeiro vídeo que fala sobre o Natal. No vídeo que fala sobre o Natal, nós vimos que apesar de que o mundo comemora o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, nós mostramos evidências baseadas nas Sagradas Escrituras que não foi nessa data o seu nascimento. Assim também mostraremos que para o mundo se comemora-se o nascimento de João Batista e não o João Evangelista no dia 24 de junho, dia do São João. Bom, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 a 13, narra o seguinte fato. Existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todo o mandamento e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando e esperando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, na direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, tombou-se e caiu um grande temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, que lhe porás o nome de João. Nos versículos 24 ao 26 diz: E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens, ou seja, para destruir o meu sofrimento, a minha vergonha entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma mulher desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Observamos que as Sagradas Escrituras nos mostram que Isabel estava grávida de 6 meses quando o anjo Gabriel visitou Maria, dizendo que ela seria mãe de Jesus. Sendo assim, percebemos que o João qual se refere é o João Batista e não o Evangelista, e que ele era 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. Bom, enquanto a idade e a diferença de tempo
da comemoração do nascimento de Jesus, que o mundo comemora, que é dia 25 de dezembro, para o dia 24 de junho, enquanto esse período, essa distância de tempo, o mundo está até certo. São 6 meses, que a Bíblia nos relata isso, né? Que 6 meses depois de Isabel grávida, o anjo apareceu a Maria anunciando que ela também estaria grávida. Porém, a Bíblia só não menciona a data, o período em que, a estação do ano em que isso aconteceu. E o que a história e o que os historiadores, os estudiosos falam a respeito da festa de São João? Vamos ver? As festas juninas são mais antigas do que todo mundo pensa. Elas surgiram na antiga Europa há centenas de anos atrás. No início, ela não homenageava João e acontecia durante o solstício de verão para comemorar o início da colheita. Por isso, tanta bebida e tanta fartura nessa época. Essa festa era organizada pelos celtas, os egípcios e outros povos. Com o passar do tempo, essa festa foi sendo modificada. A igreja surgiu uma necessidade de incorporar no calendário cristão uma festa em homenagem a João Batista. Então o que aconteceu? Pegaram essa festa que já era comemorada no dia do solstício de verão, que era o dia da colheita, e implantaram então aí a homenagem a João. Agora essa festa passou a ser chamada não festa do solstício de verão, mas sim festa joanina, porque era só para homenagear a João. Então implantou no calendário cristão o dia 24 de junho a partir daí. Então, ao passar do tempo, essa festa foi sendo mais modificada ainda. Incrementaram a esse mês, ao mês de junho, mais 3 personagens, que foi Santo Antônio, São Pedro e São Paulo. Então, a partir de agora, no mês de junho, seria comemorado festas de São João, São Paulo, Santo Antônio e São Pedro. Esses são os 4 santos que são comemorados nesse período do mês de junho. Por isso, agora, a festa não poderia ter o nome específico de um santo, que era a joanina, que era homenagem a João. Então passou a ser chamada agora de festa juninas, porque comemora-se para esses 4 personagens da Igreja Católica. E as fogueiras de São João, como surgiram? Existem 2 versões que contam a história das fogueiras de São João. A primeira delas é uma muito conhecida, que todo católico conhece, que diz assim, que Maria foi visitar a sua prima Isabel, que estava grávida, só que Maria teve de voltar para casa antes de Isabel dar à luz. Mas Maria queria muito saber quando o menino nascesse, no caso João. Então Isabel fez um trato com Maria, que ela acenderia uma fogueira bem grande para servir de sinal quando o menino nascesse, já que Isabel morava nas cidades montanhosas. Mas observando as Sagradas Escrituras, eu observei aqui um erro nessa versão. Por quê? Vamos ver o que está escrito nas Sagradas Escrituras. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, 36, está escrito assim: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está grávida no seu 6º mês de gestação. Isso foi o que o anjo Gabriel falou para Maria, que Isabel já estava grávida de 6 meses de gestação. E aí segue a história. Vem o Cântico de Maria e no mesmo capítulo, no versículo 56, vai dizer que ficou Maria com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Entenda, todos nós sabemos que um período de gestação comum, normal, é de 9 meses. Se a Bíblia diz que o anjo anunciou a Maria que Isabel estava grávida de 6 meses e que Maria
foi visitar Isabel e ficou cerca de 3 meses lá, vamos fazer a conta? 6 mais 3 vai dar igual a 9, um período de gestação. Então não tem como Maria ter recebido de Isabel esse aviso, porque Maria ficou justamente o período da gestação de Isabel todo lá com Isabel. Então essa versão fica descartada justamente porque as Sagradas Escrituras nos mostram que não tem possibilidade disso. A outra versão, segundo os estudiosos, diz que as fogueiras surgiram na Europa e eram utilizadas em rituais pagãos que celebravam a chegada do solstício de verão no hemisfério norte, como já foi dito lá no início, e que era acendido na noite daquele dia fogueiras para marcar essa comemoração, que era o dia do solstício de verão, ou seja, o dia com maior luminosidade do sol sobre a terra, e também no solstício de inverno, que era o dia com menor luminosidade do sol sobre a terra. Então foi incorporada essa atitude, esse ato, essa tradição de acender-se fogueira naquela época, em comemoração ao dia do solstício de verão. Com o passar do tempo, foi incrementando essa mesma data, que era o dia 24, ao São João, e também as fogueiras veio arrastando para o São João também. Muitos cristãos evangélicos têm dúvidas sobre comer ou não comer as comidas típicas do período de junho. Bom, o milho, o amendoim, a laranja, a queijada, o queijo, essas coisas são frutos e são produtos da terra, que é de costume dar nesse período. O que nós devemos entender é que toda essa fartura de colheita não é por causa de João, de Pedro, de Antônio, e nem do solstício de verão como era comemorado antigamente, nem por causa do sol, nem por causa da lua. E é sim porque o nosso Deus, o eterno Deus, quis que fosse assim. Porque se nós formos observar, no capítulo 2 do livro de Gênesis, do versículo de 5 a 9, quando Deus criou o mundo, não existia fruta alguma, nem erva e nem árvore nenhuma. Também não existia nem João, nem Antônio, nem Pedro, nem Paulo. Mas na organização do mundo, o próprio Deus, com a sua palavra duágia, fez com que surgissem essas frutas, essas ervas, essas árvores, esses produtos. Agora, o ser humano, como sempre, é que observaram que esse período era de fartura, não por causa de João, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Antônio, nem do solstício de verão, mas sim porque Deus quis assim. E atribuíram algo que já existia a homens. Portanto, se você tiver uma oportunidade de comer um milho, ou um amendoim, ou uma laranja, ou um queijo, seja lá o que for nesse período, meu irmão, fique em paz, sabendo que tudo foi criado por Deus. O mesmo acontece com as fogueiras. Se você, sendo um cristão evangélico, tem uma roça de milho, você não precisa só comer o milho cozido, porque sabe que fogueira é uma tradição pagã. Você pode sim acender um fogo e comer seu milho assado em paz. Mas é claro que você não vai fazer isso como o mundo faz, para que não haja o que? Escândalo. Afinal de contas, Deus, quando nos chamou, nos separou, nos fez um povo separado, um povo para viver agora uma nova vida. Então, se for possível, acenda no seu quintal uma fogueirinha lá, com os paus, ou acenda um fogareiro e asse seu milho em paz, coma seu milho em paz. E aproveite das maravilhas e das delícias que Deus proporcionou para nós nessa terra. Porque esses produtos, a maioria desses produtos, como o milho e o amendoim, só dá nessa época. O milho e o amendoim não dá em janeiro, não dá em fevereiro, só dá no mês de junho. E se você não comer, você vai estar perdendo das delícias que Papai do Céu deixou para nós nessa terra. Para ficar mais fácil de entender o que devemos comer ou o que devemos participar nessa época, é simples. É só observarmos
se vai ou não contra os princípios de Deus. Outra coisa que nós devemos observar é se esses alimentos, essa comida, tem sido ali posta na mesa e oferecida a ídolos, é bom que nós não comemos. Não que o ídolo seja alguma coisa, porque nós sabemos, a Bíblia nos ensina, as Sagradas Escrituras nos ensinam que ídolos não é nada. Mas para que não faça com que o irmão que é fraco na fé venha a cair por causa disso. E as Sagradas Escrituras nos orientam acerca disso em 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 4 a 13, que fala mais ou menos assim: portanto, quanto a esse assunto, devemos nós comer carnes sacrificadas previamente aos ídolos? Uma pergunta. Bem, nós sabemos que um ídolo não é nada, não é coisa nenhuma. Só existe um Deus e nenhum outro. Segundo muita gente, existe uma quantidade de deuses, tanto nos céus como na terra. Contudo, nós sabemos bem que há um só Deus, um só Pai, a quem pertence todas as coisas, que nos fez para sermos dele, e também um só Senhor e um só Salvador, que é Jesus Cristo, que criou igualmente todas as coisas. No entanto, alguns cristãos não entendem isso. Durante toda a sua vida, habituaram-se a pensar que a comida oferecida a ídolos é realmente consagrada a deuses reais. Agora, ao comer tais alimentos, isso perturba-os e fere a sua consciência sensível. É verdade que não alcançamos favor de Deus por aquilo que comemos, nem nos tornamos piores por não comer, nem melhores por comer. Mas tenha cuidado ao usar dessa liberdade. Olha o alerta que ele fala. Tenha cuidado ao usar dessa liberdade de comerem, seja do que for, para que não levem a pecar a alguém ou algum irmão cristão cuja consciência seja mais fraca. Ou seja, para que não leve a pecar algum irmão que tenha consciência fraca. Quando fala de consciência fraca aqui, fala de sabedoria. Ao irmão que não tenha esse conhecimento, que não tenha essa sabedoria. No versículo 10 diz assim: vejam o que pode acontecer se um crente fraco, que pensa ser mal comer desse tal alimento, vos ver comer no templo dos ídolos. No fundo você sabe que não há mal nisso, mas ele será encorajado a violar a sua consciência, comendo aquilo que foi dedicado a um ídolo, embora continuando a sentir que está a fazer mal. Dessa maneira, você que sabe não haver mal nisso, torna-se responsável pelo dano espiritual causado a esse irmão, cuja consciência é fraca, mas por quem Cristo afinal também morreu. E pecar contra um irmão vosso, dando-lhe ocasião de fazer algo que ele pensa ser errado, é pecar contra Cristo. Portanto, se comer carne que tenha sido sacrificada aos ídolos fizer com que o meu irmão em Cristo venha a pecar, nunca mais tornarei a comer desse alimento, para não ser uma razão de ele cair. Então as Sagradas Escrituras nos orientam. Se nós, que somos cristãos, que conhecemos a palavra e que temos consciência que um ídolo nada é e que nada pode ser sacrificado aos ídolos, nós sabendo disso, se nós sabendo disso, comermos algo na frente ou diante de um irmão, o qual tem a consciência fraca, é bom que nós não comermos. Por quê? Porque esse irmão pode vir a cair em pecado, pode fazer esse irmão a pecar. E a palavra diz que pecar contra o irmão, pelo qual Cristo também morreu, é o mesmo que pecar contra Cristo. E além disso, assumiremos a responsabilidade do dano espiritual causado nesse irmão. Amém? Então as Sagradas Escrituras, ela nos orienta acerca de tudo, irmão. E não esquecendo desse princípio,
se aquilo que você faz, se você quer ir a uma festa junina, dançar um forró, e você sabe que isso vai contra os princípios de Deus, meu irmão, automaticamente você não vai. Porque aquele que realmente serve a Deus, aquele que realmente quer andar nos seus preceitos, nos seus caminhos, vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer atitude que venha desagradar ao Deus que nós servimos. O canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras fica por aqui com mais um vídeo. E até mais no próximo vídeo. Esse vídeo encerra a primeira edição que fala sobre datas comemorativas. E se você tem alguma dúvida em relação ao que está escrito, alguma coisa nas Sagradas Escrituras, pode nos perguntar através dos comentários e nós estaremos respondendo assim na medida do possível. Não esqueça de dar o seu like aí e indicar o nosso canal para o seu amigo. Também não esqueça de se inscrever aí para que nós possamos alcançar a nossa meta de espalhar o Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus Cristo. Shalom Adonai, um forte abraço.